Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, fazemos um informe detalhado acerca de como foi o 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu faço uma exposição das discussões ocorridas na Comissão de Sistematização e a respeito das emendas aprovadas à tese guia. Escutamos um informe também da companheira Natália Sena, que detalha o resultado do encontro, bem como a composição do novo Diretório Nacional do Partido. E escutamos ainda o companheiro Luiz Bonetti, da AEB Rio Grande do Sul, agora membro do novo DN, que fala para a gente em relação aos encaminhamentos dos setoriais, particularmente em relação à juventude e ao combate ao racismo. E, pessoal, começamos a edição de hoje, dessa edição dedicada a falar sobre o Encontro Nacional do Partido, relacionando ele com a conjuntura. Primeiro porque a data do Encontro Nacional, que ocorreu entre os dias 1, 2 e 3 de agosto em Brasília, coincidia inicialmente com o início do trampaço, do tarifaço de Trump contra o Brasil. O trampaço foi adiado, mas agora, quando nós estamos gravando essa edição, ele já entrou em vigor. Óbvio que com algumas mudanças e algumas nuances muito importantes. Dos cerca de 4.000 produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, foram tirados da lista de 50% de taxação 694 produtos. Entre esses, diversos relacionados à produção de aviões, os da Embraer, aqueles relacionados à indústria automobilística, peças automotivas, suco de laranja e outros. Mas continuaram na lista dos produtos taxados importantes produtos como, por exemplo, o café, frutas, açaí, cacau. E bom, o fato é que o trampaço, mesmo que alguns tenham dito que talvez tenha sido mais ameaças do que realmente o que aconteceu, não é verdade. O trampaço e as medidas de Trump contra o Brasil têm impactos na nossa economia, mas mais do que isso, tem um impacto político. É uma tentativa do governo dos Estados Unidos de submeter a soberania brasileira à sua vontade. E é sobre isso que a gente tem que conversar, pensar e agir. O governo Lula reagiu, não ligou para Bolsonaro, não fez concessões, não admitiu a chantagem feita por Trump. E, portanto, ao longo dos próximos dias e semanas, é com esse cenário que nós temos que lidar. Um cenário, essa semana, marcado pela retomada dos trabalhos do Congresso Nacional e de uma tentativa da extrema-direita de obstruir o funcionamento tanto da Câmara quanto do Senado. Eles conseguiram. Por cerca de 30 horas, Câmara e Senado não tiveram os seus trabalhos instaurados, mas agora voltaram a funcionar. E aqueles que impediram o funcionamento devem ser devidamente qualificados pelo que fizeram. A gente tem muito trabalho pela frente nesse mês de agosto, que marca um ano para o início da campanha eleitoral. Bem, você que está aí nos escutando talvez possa pensar: bom, então o Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores com certeza dedicou a maior parte do seu tempo a discutir essas e outras questões. As grandes questões que estão colocadas diante do tarifaço do Trump, da ofensiva da extrema-direita, da prisão da Carla Zambelli, da colocação de Bolsonaro com a tornozeleira e pós-encontro da decretação da sua prisão domiciliar. Bom, o fato é que não foi bem assim. Na verdade, como vocês vão escutar pelo informe da companheira Natália Sena, o encontro começou no dia 1º e acabou no dia 3, com pouco ou muito menos debate político do que aquilo que seria necessário.
A bem da verdade, os trabalhos do encontro começaram alguns dias antes com a reunião da chamada comissão de sistematização. Para quem não está muito habituado com isso, a gente falou aqui na edição anterior do podcast, dizendo que, com o resultado do processo de eleição diretas, o PED, além de cada chapa saber o seu tamanho e as suas indicações para a direção nacional, também soubemos qual foi a tese vitoriosa. E, nesse caso, foi a tese da tendência Construindo um Novo Brasil, da chapa 280, que obteve mais de 51% dos votos. Então, a gente já sabia qual a tese seria levada para o encontro. E sobre essa tese poderiam ser realizadas propostas de emendas, ou seja, de alterações do texto. A própria chapa 280, a própria CNB, decidiu realizar mudanças no seu texto, segundo eles, para que fossem feitos ajustes em relação à conjuntura, questões factuais. Bom, a comissão de organização do Encontro Nacional designou, portanto, uma comissão de sistematização, proporcional à composição das chapas, para que iniciasse um trabalho antes do início do encontro. Por exemplo, para discutir essas propostas de emendas feitas pela chapa 280. Uma primeira reunião ocorreu no dia 22 de julho, aonde foi discutido como que a comissão ia funcionar, o método. Nessa reunião, nós da chapa 220, da tendência petista articulação de esquerda, dissemos que éramos contrários a esse método da CNB, da chapa 280, apresentar mudanças ao seu texto antes do encontro e que qualquer um o fizesse. Afinal de contas, os filiados ao partido conhecem ou conheciam um texto, aquele que foi votado pela maioria, e que talvez os delegados chegassem ao encontro conhecendo aquele texto e querendo fazer emendas a ele. Bom, nossa posição não foi acatada, prevaleceu o entendimento por todas as outras chapas representadas na comissão de que sim, a CNB poderia fazer mudanças no seu texto, teria um prazo para enviar para que as outras chapas na comissão pudessem apreciar e, em seguida, apresentar as suas emendas a esse novo texto. E foi isso que aconteceu. Uma semana depois, na terça-feira seguinte, alguns dias antes do início do encontro nacional, a CNB enviou o seu texto modificado e, ato contínuo, novas emendas, agora das outras chapas, começaram a ser apresentadas. Destaco mais uma vez que, nesse caso, como nós, da articulação de esquerda, fomos contrários a esse método, apresentamos as nossas emendas no prazo regimental, ou seja, quando da instauração do encontro. A bem da verdade, fizemos isso poucas horas antes, porque a comissão iria ter uma reunião exatamente no dia seguinte. O fato é que ocorreu reunião no dia 1º, à tarde, na quinta-feira, quando parte dos membros da comissão já se encontravam em Brasília. Essa reunião ocorreu às 10h30 da manhã da quinta-feira, aonde se discutiu preliminarmente o conjunto de emendas que a CNB iria aceitar, iria acatar. E para a gente não se delongar muito nisso, o fato é que a tendência CNB e seus representantes na chapa 280 escolheram um caminho de tentar evitar que ocorressem votações, ou seja, de tentar acatar as emendas propostas para que não houvesse em plenário uma discussão mais aprofundada, nem antagônica. E a grande maioria das emendas apresentadas pelas demais tendências foram acatadas. É o caso, por exemplo, das emendas propostas pela tendência Democracia Socialista. Absolutamente todas as emendas apresentadas pela DS foram acatadas pela CNB. E o mesmo ocorreu com outras emendas. De forma que somente as emendas apresentadas pela articulação de esquerda, pela chapa do Diálogo e Ação Petista, e uma emenda da chapa 250, construída pela tendência Movimento PT, essas não tiveram acordo e foram à votação. Especificamente sobre as emendas que a AE apresentou, essas foram no total de 10. Dessas 10, 2 tratavam das autoemendas da CNB.
e eles decidiram retirar as suas autoemendas. Essas 2 diziam respeito ao seguinte: uma que fazia uma tentativa de colocar o PT ou caracterizá-lo como um partido progressista e orientar a construção da Internacional Progressista. Eles retiraram isso do texto. E uma outra autoemenda que eles tinham feito era uma parte bem confusa, para dizer o mesmo, em relação ao mundo do trabalho, que tocava em temas, mas sem aprofundar em relação a o capitalismo contemporâneo, em relação às novas ferramentas de trabalho, inteligência artificial. Eles também retiraram esse fragmento do texto. Uma outra emenda que merece destaque, que foi apresentada por nós da articulação de esquerda, é a emenda que diz respeito à caracterização do que está ocorrendo na Palestina como um genocídio promovido pelo Estado terrorista de Israel. Outras chapas e tendências também apresentaram emendas a esse respeito. O texto da CNB, originalmente, tratava desse assunto. Nossa opinião era de detalhar, explicitar ainda mais o que está acontecendo e uma proposta muito objetiva, a de que o Estado brasileiro rompa relações diplomáticas com o Estado de Israel. Proposta essa, inclusive, que tinha sido assinada pelos 4 candidatos à presidência nacional do partido no debate de Porto Alegre. Bom, o texto que nós propusemos teve acordo até o ponto do rompimento das relações diplomáticas. Este ponto não foi acordado na comissão de sistematização, mas olhem só que curioso, a companheira Natália Sena talvez também toque nesse assunto. É que enquanto ocorria uma reunião da comissão de sistematização na quinta-feira à noite, e esse era um ponto de discussão, porque representantes da CNB na comissão não aceitavam que o texto do encontro contivesse a afirmação de que o PT defende o rompimento das relações com o Estado de Israel. Neste mesmo momento, foi lido no plenário justamente o texto assinado pelos 4 presidentes que defende o rompimento das relações com o Estado terrorista de Israel. Razão pela qual essa emenda que nós propusemos, ficou evidente que tratava-se de um fato consumado, que foi corretíssimo a forma, e foi corretíssimo que o nosso partido assumisse essa postura, essa posição, e defendesse no seu 17º encontro a o rompimento das relações com o Estado de Israel. Mas fique o registro, na comissão de sistematização não era essa a posição dos representantes da CNB. Se não tivesse ocorrido o que aconteceu, ou seja, a leitura em plenário, pelo fato de estar ocorrendo um ato em apoio ao povo e à causa palestina, talvez o texto do encontro não tivesse incorporado e a gente tivesse que ter defendido isso no plenário do 17º encontro. Bom, gente, foi tudo isso que ocorreu até a noite do dia 1º de agosto, quando começou este ato de abertura e teve início oficialmente o encontro. Então a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, que faz um relato e um resumo de conjunto de como as coisas aconteceram na quinta, sexta, sábado e, obviamente, como que o encontro culminou no domingo com a fala do presidente Lula, que a Natália também analisa e comenta pra gente a partir de agora. Oi, Patrick, ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Vou contar um pouco sobre como foi o nosso encontro nacional do PT, o 17º Encontro Nacional do PT, que aconteceu em Brasília, nos dias 1, 2 e 3 de agosto. Então, o encontro começou no dia 1º de agosto, na sexta-feira à noite, com um ato de abertura. O ato inteiro está disponível no YouTube, né? E acho que é importante que quem puder assista. Houve falas de vários partidos aliados, como a Rede, o PSB, o PSOL, também falas de movimentos sociais que estavam presentes, né? E 2 momentos que eu considero centrais do ato foram a fala do ministro Haddad, né, que fez a defesa da política econômica implementada pelo governo, com a qual a gente discorda, né, inclusive isso foi objeto de debate intenso no dia seguinte, e o segundo momento muito importante, na minha opinião, o momento mais importante do ato, foi o ato em defesa da Palestina. Então estava presente o embaixador
da Palestina, estava presente o companheiro Walid, da FEPAL, né, e foi lido um manifesto muito importante, onde o PT, né, defende que o governo Lula siga trabalhando para o rompimento das relações com o Estado genocida de Israel. Então esse ato aconteceu na abertura do nosso encontro, né, houve o hasteamento da bandeira da Palestina, foi lida essa nota, os dirigentes internacionais do PT foram chamados a estar presente no ato, o presidente Humberto Costa, né, então o presidente Humberto Costa, o presidente eleito Edinho também foi chamado, mas ele, não sei por qual motivo, ficou no lugar dele do palco, não ficou na foto principal do ato. Bom, mas o fato é que o ato aconteceu e foi o momento, na minha opinião, mais importante da abertura do nosso encontro. O segundo dia foi todo dedicado à, discussão sobre emendas ao texto base, né. O texto base que obteve a maioria dos votos no PED foi o da CNB, a tese da CNB. A comissão de sistematização adotou um método do qual a gente discordou, né, de montar uma comissão onde pudessem ser feitas emendas anteriores ao encontro, e havendo acordo na comissão de sistematização isso ser incorporado. A gente ainda não sabe qual vai ser o resultado final disso, por emendas que não foram, apresentadas ao plenário foram dadas como incorporadas pela comissão de sistematização, mas o fato é que o dia do sábado, dia 2, foi todo dedicado a isso. Então, no período da manhã, cada chapa teve um tempo para apresentar as emendas que foram protocoladas por cada um, enfim, que foram apresentadas à comissão de sistematização, seja as emendas que foram incorporadas pela comissão, seja as que não foram incorporadas, enfim, um tempo livre para cada chapa fazer uma exposição da sua posição, né. E, além disso, houve um tempo para os setoriais apresentarem suas emendas ao texto, e no período da tarde, no sábado, dia 2, foi feita a votação das emendas, né. Eu imagino que as defesas que a gente fez, né, que nós da Chapa em Tempos de Guerra Esperança Vermelha fizemos, vão ser, divulgadas aqui no podcast, né, o conteúdo de cada defesa, então por isso eu vou me limitar aqui a informar quais foram as emendas que a gente apresentou e que não foram incorporadas, que foi uma emenda sobre a consulta a respeito do PED. Essa consulta é uma definição congressual do 6º Congresso, de que haveria uma consulta à base sobre o método de definição das direções ser através do PED. Então a gente apresentou isso para que seja deliberado, se reforça, se reitera, né, a realização dessa consulta. Apresentamos uma emenda sobre a política econômica, mais especificamente sobre a política de déficit zero, e apresentamos uma emenda sobre a federação, no sentido de extinguir a federação, né. A nossa defesa é que ela seja desfeita no ano de 2026. As 3 emendas foram rejeitadas, e nas defesas que vocês vão ouvir aqui no podcast, e que o Patrick vai poder explicar melhor como se deu o debate na comissão de sistematização, haverá mais informação sobre isso. Mas foram essas as emendas, além das nossas emendas foram votadas em plenário emendas do DAP, Diálogo e Ação Petista, e foi votada uma emenda apresentada pelo Movimento PT sobre recursos para deputados estaduais. Então o debate foi muito curto, muito, pouco aprofundado, né, pouco tempo de debate, a maior parte do tempo dedicado a discursos, a exposições, mas emendas propriamente ditas, posições antagônicas sendo confrontadas, foi pouco, né. Visivelmente a CNB fez de tudo para que, de forma o máximo possível, as divergências não aparecessem, né, adotaram uma política de incorporar ao máximo as emendas, e uma grande parte das chapas, das tendências também, eh, ficaram confortáveis nessa posição de, fazerem emendas acatáveis, né, terem suas emendas acatadas e com isso não ter disputa em plenário. Mas é bom dizer que também não ficamos isolados na defesa das nossas emendas, né. Fizemos as emendas, fizemos a defesa dessas 3 que eu falei aqui, e em nenhuma delas, tivemos exclusivamente a votação da nossa delegação. Então, várias outras tendências votaram com a gente nesses debates que aconteceram aí no sábado.
Por fim, no último dia 3 de agosto, foi o ato de encerramento do encontro. Também esse ato está disponível no YouTube para quem quiser assistir, recomendo fortemente que assistam, assim como o ato de abertura, o ato de encerramento está disponível, o único momento que não está disponível é o sábado, né, o dia da votação das emendas. Nesse ato de encerramento foram feitas falas por Humberto Costa, então presidente, Gleisi Hoffmann, como ex-presidenta, e também a fala de Edinho como presidente eleito, né. A fala de Edinho animou a militância quando falou de questões organizativas, né, nucleação, mandatos não estarem acima das instâncias, enfim. Mas eu queria dedicar aqui um tempo maior a comentar a fala do companheiro Lula. A fala está disponível no YouTube, como eu já disse, mas eu queria destacar aqui alguns pontos. Primeiro, o jeito dele de falar sobre a esquerda do partido. Ele citou Walter Pomar, foi nosso candidato, né, de uma forma que, na minha opinião, foi uma crítica à linha de campanha de Edinho. Obviamente, o jeito é ambíguo, mas eu acho o raciocínio bem simples, né. O que ele disse foi: "Se Edinho tivesse feito esse discurso, nem o Walter Pomar teria sido oposição a ele". Na hora, a plateia riu, mas ele segue dizendo: "É exatamente isso que ele falou que a maioria do nosso partido almeja". Bom, a crítica aos mandatos estarem acima das instâncias vem logo em seguida sendo comentada por Lula, né, e vários outros pontos que Edinho adotou no discurso, que ele não adotou na campanha. Então, na minha opinião, foi o jeito ali do presidente de dizer: "Bom, obviamente ele teria tido oposição em qualquer caso, né, a gente não ia deixar de ter candidatura, mas, né, é um jeito de certa forma, puxar para que a linha de gestão do partido adote uma linha diferente do que foi adotado na campanha. Na minha opinião, isso ficou bem nítido. Outro ponto, ainda sobre esse jeito dele de falar da esquerda do partido, né, é uma historinha que ele já contou várias vezes em outros momentos, né, ele relata um diálogo onde alguém pergunta para ele sobre como é essa coisa da esquerda do partido, e aí ele diz que, o pessoal enche o saco nas reuniões e quer discutir tudo, e aí ele recebe como resposta que ele nunca tem que ficar zangado como com os radicais, né, que os radicais não vão aprovar o que querem, mas que também não vão deixar ele aprovar o que a direita quer. E aí isso vai fazer ele ficar no caminho do meio, né. Ele sempre faz essa fala em ambiente partidário, não sei com que intuito, mas é um jeito, né, que ele adota para dizer que a esquerda do partido cumpre um papel e por aí vai, né. Então ele contou essa historinha, que eu sempre acho muito reveladora, né, de muita coisa, primeiro desse realismo conformado de que o caminho do meio é o único possível, mas por outro lado também de um papel fundamental que a esquerda cumpre, né, que é esse de fazer a disputa pela esquerda, de onde a gente governa, de onde a gente tem trabalho político, enfim, né, é revelador. O segundo ponto que eu acho importante destacar do discurso dele, é que ele falou com muita naturalidade sobre o nosso objetivo ser o socialismo. Claro, do jeito dele, né, dizendo que não dá, que é difícil, enfim, mas é bom lembrar que poucos dias depois do encontro, ele falou num evento formal na condição de presidente da república, sobre ele estar cada dia mais esquerdista, cada dia mais socialista, né, num contexto em que ele estava afirmando a sua busca de fazer um governo melhor. Enfim, para bom entendedor, e é também um ponto importante de destacar, porque a gente viu nesse PED a dificuldade, né, inclusive do presidente eleito, mas no debate como um todo, de a palavra socialismo aparecer, né, de haver uma resposta sobre isso, né. A gente falou várias vezes sobre o manifesto da candidatura de Edinho não ter, sobre a tese da CNB não ter, o que foi agora aparentemente resolvido, né, na versão final do texto, onde as emendas sobre o socialismo foram acatadas, enfim, amplamente. Ainda não sabemos como vai ficar no texto final, mas é isso. Então Lula falou com muita naturalidade sobre isso, sobre o nosso objetivo ser o socialismo. E por último, um trecho que eu queria destacar, foi que algumas pessoas depois do encontro, né, ficaram dizendo, enfim, houve manchete até sobre isso, que Lula teria feito crítica às tendências, né.
e é bom, assistir para ver o que ele efetivamente falou, porque na real isso não aconteceu. Ele criticou a CNB. Sobre a esquerda, como eu já disse, né, ele na prática reconheceu o seu papel de não deixar a coisa desandar para a direita. Mas sobre a CNB, o que ele disse foi explicitamente que a divisão existente na CNB não era ideológica nem política, era por interesses pessoais e que tinha que acabar, né. E a única tendência citada nominalmente foi a CNB. Então, é bom colocar aí os pingos nos is em relação ao que Lula teria dito não, disse sobre as tendências, porque foi exatamente isso que eu estou falando aqui, não é uma crítica genérica, não é uma crítica a todas as tendências, né, foi muito nítido. No mais, eu recomendo que todo mundo assista, né, assista o discurso, vale a pena, não é muito longo, pouco mais de 50 minutos, e além desses pontos que eu comentei aqui, mais internos, mais partidários, ele também falou sobre várias outras coisas, situação do governo, situação internacional, né, o combate a Trump, o papel do partido, exaltou o manifesto de fundação, falou sobre transição geracional, falou sobre possível candidatura para 2026, enfim, vale a pena assistir todo o discurso do presidente Lula no encontro nacional do PT. É isso, um abraço a todo mundo. Bom, gente, essa foi a fala da companheira Natália Sena, explicando o conjunto do encontro e analisando a fala do presidente Lula, cuja íntegra está disponível no YouTube do perfil do PT no YouTube. Bom, agora retomando o informe em relação ao debate político do encontro, como ela disse, foi muito pouco e ocorreu somente no sábado. Eu já falei para vocês que algumas dessas emendas foram acatadas, mas ocorreram muitas situações em relação ao debate das demais emendas, tanto nossas quanto das demais tendências. Mas vamos lá. Das 7 emendas restantes, 4 foram acatadas ou parcialmente acatadas. E agora a gente destaca as 3 emendas que não foram acatadas pela CNB e que foram a voto no plenário do Encontro Nacional no sábado, dia 2. Essas emendas dizem respeito a 3 temas. Um deles é a respeito da federação. E quem fez a defesa em favor da nossa emenda essa que defende o fim da federação. Diz o seguinte, abre aspas: "A Federação Esperança Brasil prejudicou eleitoralmente o PT, favorecendo muitas vezes um partido que, em muitos municípios, virou barriga de aluguel da direita e não tem nenhuma serventia estratégica. Cabe ao PT informar ao PV e ao PCdoB que defende a dissolução da federação. Continuaremos empenhados em construir coligações proporcionais prioritárias com os partidos de esquerda, democráticos e populares." Fecha aspas. Essa foi a emenda que nós propusemos e que, em plenário, foi defendida pelo nosso companheiro Júlio Quadros, do PT do Rio Grande do Sul. E é a defesa do Júlio que a gente escuta a partir de agora. Encontro com a militância sentada, apoiando, criticando, mas participando ativamente do debate político do PT. Que bom nós voltar a fazer encontros partidários para debater e construir coletivamente a política partidária. Esse tema, pessoal, é um tema fundamental e o PT precisa ter opinião sobre ele. Seja qual for a opinião, ele precisa ter opinião sobre o tema da federação. Até porque muitos de vocês que estão aqui sabem se a federação foi boa ou se foi ruim nos municípios onde vocês atuam e nos estados que vocês militam. E nós precisamos responder a 2 questões. Primeira, se a ideia da federação em si foi uma ideia correta. E segundo, se a federação real que existe aí foi uma federação que nos ajudou politicamente, organizativamente e eleitoralmente. E terceiro, responder se essa federação realmente existente vai nos ajudar nos embates do futuro, do presente, quando nós temos que disputar contra o fascismo, contra o neoliberalismo e contra o imperialismo americano. E nós não temos dúvida, essa
experiência não ajudou politicamente o PT e a esquerda, e essa experiência do ponto de vista organização eleitoral nos trouxe prejuízos para nós, para a nossa estratégia política. E por uma razão muito simples: tu não constitui espaços orgânicos com experiências políticas que têm estruturação e estratégia completamente diferente. Uma coisa é o partido de esquerda como o PT, como o PCdoB. Outra coisa é tu ter numa federação um partido que em cada canto do nosso país tem uma política completamente diferente e muitas vezes contrária ao nosso partido, ao nosso governo e ao nosso projeto. E vocês sabem disso. Então, dizer que fracassou esse modelo político não significa dizer, eu não permito, que nós somos contra alianças políticas e contra coligações. Coligações e alianças enfrentam os debates com quem tem um projeto político, social, econômico, cultural parecido ou próximo com o seu. E isso nós temos que buscar manter as alianças com o PCdoB, com o PSOL, onde for possível com o PSB, com o PDT e eventualmente com o PP e com a Rede, se a Rede tem alguma proximidade conosco. Agora, coligação e aliança é bem diferente, porque você escolhe o teu município, você escolhe o teu estado, a partir de um programa político com quem é que você estará naquela disputa política. E sem falar que a federação trouxe um outro problema adicional para nós. Ela, ao limitar o número de candidatos por cada partido, ela reduziu a nossa potência política no número de candidatos a vereador e a deputado federal e estadual. Nós elegemos menos parlamentares, porque nós tínhamos menos representação, nós tivemos que reduzir os nossos representantes, nós tivemos que encolher a nossa representação para ter candidaturas de outros partidos. E sem falar que muitas vezes nos elegemos inimigos na trincheira. Vou citar só um caso aqui. O ano passado, a nossa maior vitória no Rio Grande do Sul foi na cidade de Pelotas. Elegemos 3 parlamentares, 2 do PT. O outro, junto com a extrema-direita, é o cara que mais faz oposição ao nosso governo, chegado pelo nosso governo Fernando Marrone. Por quê? Porque a federação criou e obrigou estas condições políticas. Então, nós temos que reconhecer que a nossa ideia era uma ideia generosa, mas não deu certo a ideia da federação e muito menos esta federação com os partidos que compõem a federação, que hoje o nosso partido participa. Então, portanto, vamos dar um passo atrás no tema da federação e vamos fortalecer a linha política, aliança e coligação com os partidos da esquerda, com os partidos democráticos populares que têm um programa mínimo parecido com o nosso para continuar a transformação política do nosso país. É só partidos de esquerda, popular, democrático vão sustentar de fato e dar prazo que precisa o nosso governo, o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Outra emenda que nós apresentamos e que também foi a voto no plenário foi a emenda em relação ao processo de eleições diretas, o PED, que dizia o seguinte, abre aspas, o 6º Congresso Nacional do PT aprovou a realização de uma consulta à base do partido acerca do PED. Esta consulta deve ser realizada ao mesmo tempo que a eleição dos delegados e delegadas ao 8º Congresso Nacional do PT, que fica convocado para os dias 27, 28 e 29 de março de 2026. Fecha aspas. Bom, essa emenda em relação à consulta sobre o PED foi defendida não apenas por nós, mas contou com o apoio da chapa do Diálogo e Ação Petista e também participou da votação e da defesa conosco os companheiros da tendência Novo Rumo. O companheiro Zé Américo participou da defesa realizada por nós. Bom, é o trecho da fala feita por mim nessa defesa que a gente escuta a partir de agora. Oi, pessoal, mais uma vez, muito boa tarde a todos e todos. A nossa emenda em relação ao processo de eleições diretas consiste na convocação de uma consulta à base do partido, para que a base do partido diga o que é que ela pensa e quer em relação à eleição das direções partidárias. É a base do partido que tem que se manifestar e dizer o que é que ela quer
Por isso, na nossa opinião, no ano que vem, em março, nós vamos eleger os delegados, delegadas ao 8º Congresso, que na eleição as pessoas sejam consultadas. E isso é uma decisão congressual. O 6º Congresso do partido disse isso, porque, companheirada, ao convocar a base do partido a se expressar e falar, talvez uma verdade incômoda se imponha. O PED precisa acabar. O PED não contribui para o processo de democracia interna. Acabamos de ver o que aconteceu nesse momento. Filiações industriais, coronelismo, pessoas mortas assinando ato, isso é absurdo. Isso não é compatível com um partido como o nosso. E o PED reproduz tudo que a gente condena nas eleições externas. Todo o peso da força econômica, as mãos de governos parlamentares externos ao PT, fazendo filiação, outros partidos controlando, como caciques e coronéis. E isso precisa acabar. Filiação industrial é uma vergonha nesse caso, companheiros e companheiras. Distorce o que tem de melhor no nosso partido. Se nós queremos de fato, um partido militante, sustentado por cada um e cada uma de nós, que dedica muito tempo da sua vida ao nosso partido, nós não podemos tolerar o que o PED faz com o PT, com as distorções que ele representa. E para iniciar o debate, o que nós propusemos é uma consulta à base do partido, cumprindo as decisões do 6º Congresso. Quem sabe, assim nós saibamos que o PED precisa acabar. Bom, nesses dois casos, tanto na emenda em relação à federação, quanto em relação à emenda sobre a consulta sobre o PED, nós fizemos as defesas, mas contamos também com o apoio de outras chapas e tendências. No caso da emenda que o Júlio Quadros defendeu sobre a federação, ela também foi defendida pelo companheiro Romênio Pereira, do Movimento PT, da chapa 250. E na votação em plenário, além de contar com os votos da nossa chapa e da 250, também teve votos dos companheiros do Diálogo Ação Petista e dos companheiros do Campo Popular. Com relação à defesa e à votação da emenda em relação ao PED, nós contamos também com a votação dos companheiros do DAP, do Campo Popular e de alguns delegados que era possível de identificar no plenário. Mas nos dois casos, as duas emendas foram derrotadas. Além dessas duas, nós também tivemos a defesa de uma outra emenda feita pelo companheiro Walter Pomar. Essa em relação ao déficit zero e a política econômica do governo, cujo conteúdo eu passo a ler a partir de agora. Abre aspas. É preciso recuperar as duas ideias que nortearam a campanha presidencial de 2022. Reconstrução e transformação. Para que haja transformação, precisamos, além da permanente politização e polarização por parte do governo, uma ampliação radical nos investimentos públicos, tanto no bem-estar social quanto na industrialização. E para isso precisamos alterar a meta de inflação, reduzir os juros e deixar de lado a meta de déficit zero. Aliás, só agindo assim conseguiremos tomar as medidas estruturais necessárias para reduzir a dependência nacional, condição essencial para alterar estruturalmente as condições de vida do povo, enfrentar as ameaças do governo Trump e atingir nossos objetivos históricos. Fecha aspas. Esse é o conteúdo da emenda e ela foi defendida em plenário pelo companheiro Walter Pomar. É a fala do Walter que a gente escuta a partir de agora. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Essa emenda que eu venho apresentar, ela faz 3 afirmações. A gente precisa de mais transformação, para isso a gente precisa de mais investimento, e para ter mais investimento a gente precisa de alterações na política econômica. E nós propomos 3 alterações muito concretas na política econômica. Mudança na meta de inflação, redução da taxa de juros e desistir no ano de 2026 e 2027 da política de déficit zero. O Bolsonaro deixou para nós uma herança maldita e parte dela chamava-se Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Havia uma expectativa de que com o Galípolo na presidência do Banco Central reduziríamos a taxa de juros. Não foi isso que aconteceu. A taxa de juros hoje é de 15%. E quando nós olhamos a taxa de juros real, a nossa taxa de juros é maior do que a da Rússia,
que é um país em guerra, e é uma taxa de juros real maior do que a Argentina, que foi explicado aqui o que acontece na Argentina. O que nós propomos? Nós propomos, em primeiro lugar, aumentar a crítica pública contra essa taxa de juros. Não faz sentido que contra o Roberto Campos Neto se dissesse tudo o que se dizia e contra o Galípolo há um constrangimento generalizado. Nós temos que fazer crítica pública, mas também temos que retirar o pretexto técnico que o Banco Central utiliza para manter essa taxa de juros alucinada. Que pretexto é esse? A meta de inflação, que foi definida para esse ano em 3%, com uma banda para menos e uma banda para mais. Essa meta é inatingível. De 1994, época do Plano Real, até este ano, a inflação média foi de 5%. 5%. O Fernando Haddad disse recentemente que uma inflação entre 4% e 5% é o normal. Mas se o normal é uma inflação de 4% a 5%, por que cargas d'água a meta de inflação tem que ser 3% com banda? A quem serve uma meta de inflação tão abaixo? Serve como pretexto para quem quer manter uma taxa de juros alucinada. Nós podemos mudar a meta? Sim. A meta é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é integrado pelo Ministro da Fazenda, pelo Ministro do Planejamento, ou ministra, e pelo Presidente do Banco Central. O governo tem maioria no Conselho que define a meta. E o que nós propomos é que se altere a meta de inflação. E outra meta que precisa ser mudada é o déficit zero. Diferente do teto de gastos do governo do Michel Temer, o novo marco fiscal não é constitucionalizado. Aliás, o Haddad, em reunião da Executiva Nacional do PT, disse que isso era uma grande vantagem, que nós poderíamos ajustar aquilo que o marco definia à medida que a experiência prática indicasse. E o que a experiência prática indicou? É que para poder ter déficit zero, existe um cenário ideal. O cenário ideal é aquele em que a taxa de juros cai e um cenário no qual os ricos pagam mais impostos. O que está acontecendo na real, pessoal? A taxa de juros não caiu. E os ricos pagam muito pouco imposto. E por conta disso, para poder cumprir o déficit zero, o que tem ocorrido de fato é o contingenciamento, é o corte e a subestimação daquilo que precisa existir como investimento social. Isso seria ruim em qualquer ano, mas é especialmente ruim no ano de 2026, em que nós vamos ter eleição presidencial, e no ano de 2027, que vai ser o primeiro ano do quarto mandato do presidente Lula. Por isso, nós propomos que o partido diga ao governo que, na nossa opinião, é preciso mudar a meta, porque se é necessário ter responsabilidade fiscal, não é necessário que a responsabilidade fiscal seja igual a déficit zero. Quais países no mundo adotam essa meta de déficit zero? Quais? Alguém aqui berra. Argentina. Essa não pode ser a nossa maneira de adotar a responsabilidade fiscal. Então, além da mudança na política de juros, além da mudança na meta de inflação, além da mudança na meta de déficit zero, eu quero destacar mais 3 argumentos. Essa proposta que eu estou aqui apresentando é uma proposta tímida. Não chega aos pés da nota que o Diretório Nacional do PT aprovou por proposta da companheira Gleisi Hoffmann, que criticava o austericídio. Não chega aos pés disso. Também é diferente da proposta na qual eu votei e que acabou de ser derrotada, de acabar com o arcabouço. A proposta é muito concreta. E eu peço que os companheiros que vão falar depois expliquem por que eles são contra que nós defendamos lutar contra essa taxa de juros, por que nós devemos ser contra reduzir a meta e por que nós devemos ser contra alterar o índice do déficit zero. Peço que eles expliquem. O meu segundo argumento, diz respeito ao papel do PT. Aqui foi dito, repetido e repetido novamente algo que é comum a todos nós aqui: a defesa do governo Lula.
Agora, há um aspecto que às vezes é esquecido. Como é um governo de frente ampla, submetido a imensas pressões, o presidente é obrigado a arbitrar cotidianamente o conflito de posições que existe no governo e de outros setores frente ao governo. E é fundamental para que essa operação de arbítrio nos favoreça que haja uma pressão vinda da esquerda. Porque se a esquerda não pressiona, se a esquerda não diz o que pensa, se a esquerda não se mobiliza, só tem pressão do outro lado. E aí o presidente, na hora de arbitrar, não tem a seu favor a pressão do nosso lado. E o terceiro argumento e último é que isso é urgente de fazer, pessoal. Agora que todos aqui sabem que nós vamos enfrentar na eleição de 2026 não só os neoliberais, não só a extrema-direita, mas também o governo Trump, agora que todos nós sabemos que quem quer fazer do Brasil uma Venezuela são eles, porque eles querem adotar aqui o mesmo método de ingerência explícita na disputa política que eles adotam na Venezuela e em outros países. Nós temos que tomar medidas urgentes para defender a nossa soberania. Só que soberania não é apenas a soberania política de dizer nós mandamos aqui. Soberania é ter musculatura para defender o país. Isso significa soberania alimentar, isso significa soberania produtiva, isso significa soberania energética, isso significa soberania digital, isso significa soberania comunicacional e nunca é demais lembrar soberania militar. Porque com essa cúpula e com essas forças armadas que defendem uma lógica de defesa baseada na defesa do hemisfério ocidental, nós estamos lascados se o imperialismo der passos mais duros contra nós. Só que para construir essa soberania, em particular a soberania produtiva e energética, precisa de muito investimento. E não é para daqui a 20 anos, não é para daqui a 10 anos, é já, neste ano, ano que vem, e nos primeiros anos do segundo mandato do presidente Lula, quarto mandato do presidente Lula, tem que haver muito mais investimento. E é impossível ter tudo isso, pessoal, com essa taxa de juros, com essa meta de inflação e com essa política de déficit zero. É isso, muito obrigado pela atenção. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Essa emenda que eu venho apresentar, ela faz 3 afirmações. A gente precisa de mais transformação, para isso a gente precisa de mais investimento, e para ter mais investimento a gente precisa de alterações na política econômica. E nós propomos 3 alterações muito concretas na política econômica. Mudança na meta de inflação, redução da taxa de juros e desistir no ano de 2026-27 da política de déficit zero. Bolsonaro deixou para nós uma herança maldita e parte dela chamava-se Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Havia uma expectativa de que com o Galípolo na presidência do Banco Central reduziríamos a taxa de juros. Não foi isso que aconteceu. A taxa de juros hoje é de 15%. E quando nós olhamos a taxa de juros real, a nossa taxa de juros é maior do que a da Rússia, que é um país em guerra, e é uma taxa de juros real maior do que a Argentina, que foi explicado aqui o que acontece na Argentina. O que nós propomos? Nós propomos, em primeiro lugar, aumentar a crítica pública contra essa taxa de juros. Não faz sentido que contra o Roberto Campos Neto se dissesse tudo o que se dizia e contra o Galípolo há um constrangimento generalizado. Nós temos que fazer crítica pública, mas também temos que retirar o pretexto técnico que o Banco Central utiliza para manter essa taxa de juros alucinada. Que pretexto é esse? A meta de inflação, que foi definida para esse ano em 3%, com uma banda para menos e uma banda para mais. Essa meta é inatingível. De 1994, época do Plano Real, até este ano, a inflação média foi de 5%. 5%. O Fernando Haddad disse recentemente que uma inflação entre 4% e 5% é o normal. Mas se o normal é uma inflação de 4% a 5%,
Por que cargas d'água a meta de inflação tem que ser 3% com banda? A quem serve uma meta de inflação tão abaixo? Serve como pretexto para quem quer manter uma taxa de juros alucinada. Nós podemos mudar a meta? Sim. A meta é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é integrada pelo Ministro da Fazenda, pelo Ministro do Planejamento, ou ministra, e pelo Presidente do Banco Central. O governo tem maioria no Conselho que define a meta. E o que nós propomos é que se altere a meta de inflação. E outra meta que precisa ser mudada é o déficit zero. Diferente do teto de gastos do governo do Michel Temer, o novo marco fiscal não é constitucionalizado. Aliás, o Haddad, em reunião da Executiva Nacional do PT, disse que isso era uma grande vantagem, que nós poderíamos ajustar aquilo que o marco definia à medida que a experiência prática indicasse. E o que a experiência prática indicou? É que para poder ter déficit zero, existe um cenário ideal. O cenário ideal é aquele em que a taxa de juros cai e um cenário no qual os ricos pagam mais impostos. O que está acontecendo na real, pessoal? A taxa de juros não caiu e os ricos pagam muito pouco imposto. E por conta disso, para poder cumprir o déficit zero, o que tem ocorrido de fato é o contingenciamento, é o corte e a subestimação daquilo que precisa existir como investimento social. Isso seria ruim em qualquer ano, mas é especialmente ruim no ano de 2026, em que nós vamos ter eleição presidencial, e no ano de 2027, que vai ser o primeiro ano do quarto mandato do presidente Lula. Por isso, nós propomos que o partido diga ao governo que, na nossa opinião, é preciso mudar a meta, porque se é necessário ter responsabilidade fiscal, não é necessário que a responsabilidade fiscal seja igual a déficit zero. Quais países no mundo adotam essa meta de déficit zero? Quais? Alguém aqui berra. Argentina. Essa não pode ser a nossa maneira de adotar a responsabilidade fiscal. Então, além da mudança na política de juros, além da mudança na meta de inflação, além da mudança na meta de déficit zero, eu quero destacar mais 3 argumentos. Essa proposta que eu estou aqui apresentando é uma proposta tímida. Não chega aos pés da nota que o Diretório Nacional do PT aprovou por proposta da companheira Gleice Hoffmann, que criticava o austericídio. Não chega aos pés disso. Também é diferente da proposta na qual eu votei e que acabou de ser derrotada, de acabar com o arcabouço. A proposta é muito concreta. E eu peço que os companheiros que vão falar depois expliquem por que eles são contra que nós defendamos lutar contra essa taxa de juros, por que nós devemos ser contra reduzir a meta e por que nós devemos ser contra alterar o índice do déficit zero. Peço que eles expliquem. O meu segundo argumento, diz respeito ao papel do PT. Aqui foi dito, repetido e repetido novamente algo que é comum a todos nós aqui: a defesa do governo Lula. Agora, há um aspecto que às vezes é esquecido. Como é um governo de frente ampla, submetido a imensas pressões, o presidente é obrigado a arbitrar cotidianamente o conflito de posições que existe no governo e de outros setores frente ao governo. E é fundamental, para que essa operação de arbítrio nos favoreça, que haja uma pressão vinda da esquerda. Porque se a esquerda não pressiona, se a esquerda não diz o que pensa, se a esquerda não se mobiliza, só tem pressão do outro lado. E aí o presidente, na hora de arbitrar, não tem a seu favor a pressão do nosso lado. E o terceiro argumento e último é que isso é urgente de fazer, pessoal. Agora que todos aqui sabem que nós vamos enfrentar na eleição de 2026 não só os neoliberais, não só a extrema-direita, mas também o governo Trump, agora que todos nós sabemos que quem quer fazer do Brasil uma Venezuela são eles, porque eles querem adotar aqui o mesmo método de ingerência explícita
na disputa política que eles adotam na Venezuela e em outros países. Nós temos que tomar medidas urgentes para defender a nossa soberania. Só que soberania não é apenas a soberania política de dizer nós mandamos aqui. Soberania é ter musculatura para defender o país. Isso significa soberania alimentar, isso significa soberania produtiva, isso significa soberania energética, isso significa soberania digital, isso significa soberania comunicacional e nunca é demais lembrar soberania militar. Porque com essa cúpula e com essas forças armadas que defendem uma lógica de defesa baseada na defesa do hemisfério ocidental, nós estamos lascados se o imperialismo der passos mais duros contra nós. Só que para construir essa soberania, em particular a soberania produtiva e energética, precisa de muito investimento. E não é para daqui a 20 anos, não é para daqui a 10 anos, é já, neste ano, ano que vem, e nos primeiros anos do segundo mandato do presidente Lula, quarto mandato do presidente Lula, tem que haver muito mais investimento. E é impossível ter tudo isso, pessoal, com essa taxa de juros, com essa meta de inflação e com essa política de déficit zero. É isso, muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, essa foi a defesa feita pelo companheiro Walter Pomar acerca da nossa emenda sobre a política econômica, particularmente pelo fim do déficit zero. Também foi a voto e também não foi aprovada pelo plenário do encontro. Além das emendas que nós apresentamos, também foram votadas emendas dos companheiros do Diálogo e Ação Petista, uma que também tratava do tema da política de alianças, outra que tratava do tema da Constituinte, e também foi a voto uma emenda proposta dos companheiros da Chapa 250, do movimento PT, e tratava da destinação de recursos do fundo eleitoral para deputados estaduais. Nenhuma das emendas foi acatada. E a conclusão é que, com a votação concluída, as emendas derrotadas, as outras que a CNB acatou em processo de incorporação ao texto, o resultado, o texto final, ainda não foi publicado. A comissão de sistematização segue trabalhando. Somente na quarta-feira, na terça-feira à noite dessa semana, foi enviado para o grupo uma cópia do texto com as emendas incorporadas. É preciso fazer ainda correções ortográficas, verificar se de fato as emendas acatadas foram colocadas no texto, para que só aí a versão final do texto venha a ser divulgada. Agora, para além de tudo isso, ocorreu ao longo do encontro uma série de reuniões, seja das chapas, tendências, mas também dos setoriais do partido. Inclusive, alguns desses apresentaram propostas de resolução, que foram também aprovadas e incorporadas à resolução final do encontro. Sobre algumas dessas questões, a gente vai escutar agora o companheiro Luiz Bonetti, do Rio Grande do Sul, militante do movimento estudantil, que faz para a gente um informe em relação aos setoriais, particularmente em relação à juventude e ao combate ao racismo. É o Luiz que a gente escuta a partir de agora. Boa tarde, companheirada, tudo bem? Aqui é o Luiz Bonetti, da Articulação de Esquerda, da Coordenação Nacional da JAI e também agora membro do Diretório Nacional do partido indicado pela nossa tendência. Estou passando aqui mais uma vez para contribuir no informe em relação ao 17º Encontro Nacional do Partido e também a organização da tendência, né, a nível nacional após esse processo. A gente fez uma apresentação de algumas emendas dentro do Encontro Nacional a partir do texto base que havia da resolução que foi proposta e apresentada pela CNB. Algumas dessas emendas houve consenso e foram aprovadas, e 3 delas, né, não havendo consenso, foram levadas a plenário e infelizmente a gente acabou sendo derrotado. Também, nesse momento, foram apresentadas algumas propostas relacionadas às setoriais e às secretarias do nosso partido. Em especial, acompanhei a construção do texto da juventude e também da proposta que havia sido apresentada pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. A priori, o texto da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo foi encaminhado para a Comissão de Sistematização, mas a gente não conseguiu, de fato, visualizar ela sendo aprovada dentro da sua integralidade, né? Ela previa algumas questões importantes relacionadas a financiamento e a ocupação enquanto
cargo oficial com direito a voto das secretarias dentro da Executiva Nacional do partido. E dentro do texto da juventude, a gente também, nossa militância da JAI apresentou algumas emendas ao texto original que havia sido repassado. Essas emendas se concentraram em torno de questões importantes, dentre elas a campanha de filiação com enfoque na juventude, né, para fortalecimento da juventude da nova geração dentro do partido, uma campanha de massas, mas com formação política, né, que faça o acompanhamento desse processo. A discussão também, encampamento, né, dentro do partido, das questões relacionadas à atual situação da juventude no mundo do trabalho, com a proposição de que a gente realize, junto à Secretaria Nacional de Juventude da CUT, o primeiro encontro nacional de jovens petistas trabalhadores. Essa proposição foi apresentada por nós, e também uma proposição que dizia respeito sobre o financiamento partidário para a juventude do PT, né, na previsão de 5% do fundo partidário. Essas questões para nós são fundamentais para que de fato a gente consiga fazer com que a JPT seja uma instância e seja um espaço de fato de construção e organização de juventude de massas, né, que consiga contribuir inclusive com a construção das novas gerações do partido e mobilizar de fato a juventude brasileira em torno das lutas atuais que a gente enfrenta nesse momento e que vai enfrentar nesse próximo período. Então, essas emendas foram aceitas, por mais que no que foi referido à questão de financiamento, a gente sabe que não houve acordo, né, pela ala da coordenação da CNB, as demais, todas na realidade foram consenso entre as forças da juventude, mas essa em especial acabou não passando. E também a gente realizou uma reunião do Conselho Político da Juventude do PT, dentro do Encontro Nacional, que ia ter por base a discussão sobre a realização do Congresso Nacional da Juventude do PT. Existe uma proposta apresentada pelo grupo que agora assumiu a presidência do partido, né, comandado pelo Edímio, de que os encontros, tanto das setoriais, mas em especial dessa questão que envolvendo a juventude do PT, que o Congresso da Juventude do PT ocorra junto ao Encontro Nacional do partido que está previsto, a princípio, para ocorrer no mês de dezembro. Isso foi tido como muito problemático, assim, por todas as forças do conjunto da juventude do PT, porque a gente acredita que é preciso ter um grau de autonomia, né, política que a gente sempre defendeu para estar realizando, inclusive, o nosso congresso, né? A gente precisa de uma agenda política, um calendário político de organização desse congresso que, de fato, mobilize a juventude e amplie a nossa frente de massas em relação à juventude brasileira, e não que ele seja apenas um congresso estatutário e que apenas troque as atuais direções, né? É preciso um congresso à altura do desafio que a gente tem em relação à juventude petista hoje. Esse é um pouco do informe que eu tinha. Mais informações vão estar circulando nos próximos dias. A gente também realizou um informativo da JAI para a juventude da articulação de esquerda, aí, que já foi encaminhado nos grupos, já foi repassado. E também estamos organizando aí, né, há um grupo pensando a retomada, a reativação da Coordenação Nacional de Combate ao Racismo da articulação de esquerda, que a princípio vai estar se reunindo agora na próxima semana. Um abraço, companheirada. Seguimos em luta aí. Viva a articulação de esquerda. Bom, gente, esse foi o áudio do companheiro Luiz Bonetti, detalhando para a gente informes sobre os setoriais. E, bom, conforme prometido, a edição de hoje foi inteiramente dedicada a fazer um informe sobre o 17º Encontro Nacional do PT. A gente certamente vai voltar a falar dele quando tivermos a versão final do texto. Vamos continuar analisando se há repercussão, mas fica aqui esse registro. Quem tiver interesse em acompanhar a discussão e ver em detalhes, está transmitido no site, como eu falei para vocês, do PT, também no YouTube do partido, a íntegra de quase todos esses momentos de discussão em plenário, com exceção do debate e votação sobre as emendas. E também no site pagina13.org.br vocês encontram as posições defendidas pela tendência petista, a articulação de esquerda. A gente se reencontra aqui na próxima edição. Saudações petistas e até mais.